muito feliz de estar aqui testemunhando, né, a exibição do filme numa projeção muito bacana, um filme que fiquei muito impactada. E ter a oportunidade de estar aqui, a gente ouvir aqui o próprio Evaldo, né, falar do filme. Assim, então, rapidamente, eu queria eu imagino que muita gente já saiba, né, assim, o Evaldo ele tem uma trajetória longa principalmente documentários, né? Eu fiz assim um levantamento aqui eu contei uns 17, mas deve ter uns 20, enfim. Ninguém sabe, então é uma pesquisa de doutorado contar os filmes do Evaldo, porque são realmente muitos. E ele tem uma característica de fazer filme não necessariamente com lei de incentivo. Se não tem financiamento, você faz. Me parece que esse filme é um filme, enfim, de guerrilha, assim, que você faz. Mas esse filme tem, em termos de documentário, ele tem várias coisas que a gente poderia falar. Né? É um filme que você trabalha o som, a gente estava falando aqui, né? O trabalho de som é extremamente elaborado, as imagens de arquivo, o uso que você faz, né? O reuso dessas imagens, é meio ensaístico também, ou seja, várias coisas do documentário a gente percebe aí, não é? E essa aproximação com o teatro. Eu acho que seria bem bacana a gente começar te ouvindo falar dessa ligação com o teatro, enfim, como é que foi o processo com o dramaturgo, né, com o Nelson Baskerville. Na verdade, eu tenho uma relação muito grande com o teatro, né, que eu tenho escrito dramaturgia para algumas peças, até recentemente teve uma peça, uma adaptação do livro da filha do Lacan, que a Ana Beatriz Nogueira encenou, foi no CCBB e eu fiz, na verdade, 25 filmes com os grupos de teatro de São Paulo. Só dentro da área cênica. Aí, a partir desse material, eu registrei vários espetáculos importantes e fiz filmes matando as peças. Fiz uma série para televisão, para o Canal Brasil, chamado Teatro Sem Fronteiras. Com esse material, fiz na verdade, uma mostra, um ciclo de debate no Itaú Cultural de 5 dias em São Paulo e fiz agora uma tese de doutorado sobre as novas dramaturgias do teatro de grupo. Então, me ocupa o teatro desde 2006, quando eu filmei o BR-3 do Teatro da Vertigem. Foi uma imersão muito grande que eu estou fechando esse ciclo agora. E esse filme, na verdade, ele faz parte desse processo. Né? E, na verdade, a gente fala hoje muito dessa questão da performatividade, que você discute isso na ECA, hoje se discute. Esse seria uma espécie assim, de um cinema performativo, digamos. Ele está performando, sobretudo através da narração. Eu fiz um segundo filme dentro dessa linha com a Vera Holtz, que vai passar na Mostra de São Paulo agora, mas é um passo além desse, né? Que é um filme que eu escrevi um roteiro de 40 páginas, sem ter filmado nada, para a Vera performar o pai, a mãe, de alguma maneira as 3 irmãs e ela mesma. Enfim, na verdade, eu fiz muitos filmes com editais, mas determinados filmes são muito difíceis da gente entrar. Né? Eu fiz filmes de temas muito relevantes que emplacavam nos editais, né? Documentários sociais, documentários etnográficos. Agora, filmes mais experimentais, não sei se hoje a gente pode falar isso assim, mas eu queria experimentar. Eu fiquei muito impactado ao ver essa peça e eu queria fazer uma experimentação de linguagens assim, porque na verdade existe a peça, existe um livro. E eu queria fazer um filme a partir disso. Parece que o Roberto Bom Tempo vai fazer uma ficção. Pelo menos acho que comprou os direitos para fazer uma ficção a partir dessa história. Mas eu queria, na verdade, um documentário ficcionalizado, e esses textos todos ele tinha escrito. Então, eu queria
na verdade, trabalhar com... Eu li muito sobre Eisenstein, né? Eu dei um curso, porque eu fui professor de cinema lá na FAP Unespar durante 12 anos, e me pediram para dar um curso sobre Eisenstein, eu li e reli muita coisa do Eisenstein. Quando a gente tem que dar aula, né, a gente tem que... na verdade, eu fiquei muito intrigado com esse conceito, né, do monólogo interior, né? Que vamos dizer assim, só para contextualizar, o Griffith, né, inventa a linguagem cinematográfica, pelo menos a primeira caligrafia, e o Eisenstein vai trabalhar com dois conceitos, né, que é o Griffith inventou o close, que na época era uma aberração, você botar um pedaço de corpo numa tela, e inventou a montagem paralela. O Eisenstein, ao ver o close, ele falou, não, o futuro do cinema é o monólogo interior. Ele tinha lido Ulisses de Joyce, e ele falou, a matéria-prima do cinema são estruturas de pensamento. Então, e ele morreu querendo adaptar o Capital do Marx, com uma mulher cozinhando, esperando, ou seja, toda a história da humanidade passar como um fluxo de consciência dessa mulher cozinhando, esperando o trabalhador voltar para casa. Esse foi um projeto inacabado dele. Mas aí eu tinha, assim, vários filmes da história do cinema trabalham com essa ideia do monólogo interior, né? Não estou aqui querendo inventar a roda. O Terra em Transe, por exemplo, do Glauber, é um filme completamente, é um monólogo interior, né, do personagem lá do Jardel Filho, revisitando um momento histórico em seus últimos estertores ali. Mas eu acho que essas novas tecnologias digitais, elas me trariam a possibilidade de construir uma dramaturgia de sinapses, assim, como se fossem sinapses da... Então, na verdade, um pouco a ideia desse filme surgiu um pouco dessa ideia de experimentar uma dramaturgia de sinapse em tempos digitais. E, assim, me parece que a forma que você vai trabalhar, que você vai fazer isso, é de uma forma também original, porque ousada, quando você... confirma para mim, porque eu não sei isso, não. A voz é uma leitura da peça, ou você foi para o estúdio e gravou isso? Me parece que não, me parece que... Não, na verdade... Porque tem muito momento que você explora a emoção, né, do ator. Assim. Não, porque essas narrações não são da peça, elas são do livro, né? Sim, mas é o ator. Ou é o próprio... Não, é ele. Tá. Ele é um ator e um encenador da peça performando a própria vida aí no filme e a relação dele com o irmão. Mas esses textos eram um livro. E eu queria, assim, como cineasta, queria trabalhar... Eu trabalhei muitas imagens de portré, né, dele, e eu trabalhei muito com planos vazios de derivas. E fui para o Nordeste com ele filmar a peça. Mas eu não queria fazer um teatro filmado, eu queria fazer um filme, né? Mas usar de uma maneira... Aí a gente ficou 3 dias na casa dele, eu falei, então vamos gravar esse livro em áudio, e eu não queria que filmasse imagem. O fotógrafo até fez uma imagem, porque o montador acabou usando, eu tirei, porque eu queria só usar o áudio. E ele, ao reler esse... Mas a gente gravou esse áudio mais como uma base para a montagem. Só que ele tinha crises convulsivas de choro ao revisitar. E aí eu ia regravar tudo no estúdio da Miriam Biderman, que é uma grande parceira lá, mas eu não sei, eu achei que era irreproduzível todo aquele patos, aquele conflito que ele viveu ao revisitar essa história. E na verdade, eu achei interessante trabalhar com a narração fragmentada, com a voz embargada. Às vezes eu tenho uma leitura que esse filme, a imagem é ficção. Porque mesmo as imagens de Super 8 são imagens oficiais da família, né? Então, só que o som é documentário, assim. Eu acho que o som é mais documentário
do que a imagem, que é muito ficcionalizada. E, na verdade, no meio do processo, ele achou esse material em Super 8 na casa abandonada, e eu projetei isso sobre ele. Na verdade, foi um processo lúdico de cura para a loucura dele. Né? A gente foi experimentando. Aí eu falei, mas como é que eu vou dar forma a esse monólogo interior? Aí, um filme que eu gosto muito é o Jardes, do Eric Rocha, que é um filme que é um monólogo interior do Jardes Macalé num processo de criação de um CD, num estúdio. E quem montou esse filme, o Jardes, do Eric, foi o Joaquim Castro. E eu até estava conversando com o Carlos Alberto Matos, que é muito meu amigo, falei, poxa, mas eu queria um montador que conseguisse dar forma a esse monólogo interior, se apropriando dessas texturas do digital, mas interagindo com o Super 8 e tal. Aí ele indicou, e quando eu vi o Jardes, eu falei, eu vou chamar o Kim, o Joaquim Castro. E ele e o Eric tinham gostado muito, eu tinha mandado um e-mail comentando, o Jardim, eles tinham gostado muito do que eu tinha. Escrevi assim uma mensagem para eles, e o Joaquim, eu chamei ele para montar, né, num esquema de guerrilha, mas recebendo cachê, e ele falou, Evaldo, mas eu não vou conseguir montar esse filme se não tiver... Tem que ter trilha, tem que ter alguma trilha. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar trilha agora... E aí ele tinha 3 amigos, e ele montou o filme no Rio, eu estava em São Paulo. Aí porque eu escrevi uma carta de montagem, assim, de, sei lá, de umas 30 páginas, eu tenho esse hábito porque eu trabalho muito com a palavra também, então eu escrevi uma carta imensa de montagem para ele. Ele foi para Petrópolis com 3 músicos, eles liam essa carta de montagem em voz alta diversas vezes, os músicos improvisavam sonoridades e ele começava a montar. Esse filme foi feito mais ou menos... Eu nunca tinha vivido um processo desse. Depois, enfim, eu arrumei dinheiro para pagar os compositores também, mas foi porque a gente estava à distância, ele falou, não, eu sinto a necessidade de ir para Petrópolis. Eu falei, mas eu moro em São Paulo, eu não tenho condição. Mas ele adorou a carta, e essa carta, eles ficavam lendo em voz alta como um mantra. Enfim, uma porção de malucos, mas o resultado foi esse aí. Mas acho que ele conseguiu dar forma a essa ideia, pelo menos essa ideia de um fluxo de pensamento, assim, mas se apropriando dessas texturas do digital. Porque eu acho que, sei lá, se o cinema nasce no momento em que a gente está ali descobrindo a psicanálise, eu acho que essas novas tecnologias digitais estão dizendo alguma coisa para a gente, né? Ainda mais, é óbvio, né? Com redes sociais, mas eu acho que tem alguma coisa... Eu quis explorar isso nessa investigação da memória e da mente humana. Assim. Tem cenas que são da peça, que a peça é Gabriela, Luiz Antônio. Luiz Antônio Gabriela. Foi uma peça muito premiada, ele ganhou o Shell de direção, e era uma peça completamente dilacerante, que eu vim em Curitiba até, durante o festival, eu estava até dando aula lá, fui ver, eu saí, e era uma peça assim, muito barroca, com 500 elementos, ele é artista plástico também, eu criei o dispositivo de um quadro para ele pintar, ele pinta o irmão no filme também, enfim, a gente foi brincando com as ideias. Mas eu saí muito impactado, e eu ficava, meu Deus, por que eu saí tão impactado dessa peça, se ela é tão barroca, tão borrada, né? Porque o efeito da peça é um efeito documentarizante. O Roger Odan tem enfim, é um teórico francês que ele tem esse... Às vezes, por exemplo, quando você tem a percepção de que aquele eu emissor é real, você, mesmo que seja uma ficção translocada, você tem uma percepção documentária. E eu saí dilacerado com a peça, e a peça era toda estilizada, era toda brechianamente barroca, e aí eu
falei com ele, mandei alguns filmes para ele, dizendo que eu queria experimentar isso, e aí fizemos essa guerrilha. Boa noite, meu nome é Eloá, eu sou estudante de cinema. Primeiro, eu queria agradecer, porque eu fiquei realmente muito impactada e impressionada com o filme. Eu não conhecia nada sobre a história, nem tinha visto nenhum trabalho, e eu achei muito, muito bom. Me tocou realmente. E aí, você já falou bastante sobre como foi esse processo, mas como foi dar esse ok para essa montagem? Porque eu acho que a questão imagética, além do som e dos outros elementos da história, eu acho que essas transposições de imagem, essas fusões, essas sobreposições, colaboram muito para a atmosfera e para a gente ser atingido. Tem uma profundidade de interpretação no que ele constrói em imagem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A própria filmagem, a gente fez muita... A ideia, o conceito era criar paisagens subjetivas, né? Imagens não realistas. Então, sei lá, nós estávamos na Feira de Caruaru, que é um lugar, que é um formigueiro. Gente, a gente fez imagem, até o montador não quis usar, era um plano que eu adorava. Então, é aquela feira sem só ele andando assim no meio daquela feira. Então, a gente trabalhou muito com essa ideia de derivas, de construções de paisagens subjetivas. E, quando eu vi o material em Super 8, eu comecei a produzir imagens que dialogassem com o material que, na verdade, o pai filmava muita coisa, né? O personagem principal da peça é o Luiz Antônio Gabriela. O personagem principal do livro é o Nelson Baskerville. E o personagem principal do filme é o pai, porque o pai filmava tudo. Ele filmava e se filmava. Os almoços de domingo, os batizados. Tinha uma tonelada de material de concurso de natação. Então, eu comecei a produzir imagens carregadas de subjetividade para dialogar com esse material também de arquivo, que era um material muito... Estava muito destruído, né? E no processo de finalização, a gente criou no Color Grade, digamos, a gente criou um grão fake, um grão de prata fake, a gente criou um filtro de grão de prata fake para dar uma vivacidade, uma granulação de Super 8 ao material completamente deteriorado e, ao mesmo tempo, a gente tentou recuperar parte das coisas, porque o material estava jogado numa casa abandonada. Mas o Super 8 é muito bonito, né? Mas não tinha mais a beleza do Super 8. Então, hoje, uma mesa de telecine, você faz até demais, mais do que deveria, né? E trabalhei com muitos desfocares, trabalhei com muitas derivas, trabalhei com... E revisitei as locações dele. Fui para Santos, na praia onde ele nadava, a casa virou... Estava toda... Não tinha mais essa casa. Então, foi um pouco esse conceito de trabalhar com imagens subjetivas longas, portrés deles, para receber essas narrações, né? E usamos alguns trechos da peça, mas eu quis usar com muita parcimônia, né? Porque não era peça, era uma outra obra, não era uma desconstrução do processo da peça, era um filme que se apropriava de determinadas coisas da peça, mas tinha que matar a peça para virar um filme. E como é que funcionou esse processo de pesquisa, desde o momento que você teve contato com a peça, com a história, e até buscar revisitar esses lugares, e for chegando
ao que seria o filme, né? A esse resultado, a essa experimentação, como é que foi esse processo de pesquisa em si, de ir a esses lugares, ainda mais pela questão orçamentária e em relação à construção do filme. No livro, assim, eu encontrei a dramaturgia do filme no livro, nos textos dele. E ali, na verdade, a gente foi... Por exemplo, o Sesc nos deu apoio lá no Nordeste, onde a peça estava. Eu queria filmar a peça, só que a peça estava lá no Nordeste. Mas a gente trabalhou com muita improvisação assim também, porque não... Na verdade, o documentário, a dramaturgia se faz na montagem, né? Então, essa carta de montagem foi, digamos, o roteiro do filme. Na verdade, eu tinha uma dramaturgia que estava no livro, mas todo documentário, como diz o Carlinhos Matos, é uma arquitetura, ele chama arquitetura do acaso. E eu prefiro chamar de uma arquitetura do inesperado. Ou seja, o inesperado como um elemento de composição do teu filme ali, né? E a gente trabalhou, porque, por exemplo, eu não conhecia Garanhuns, onde realmente a peça estava. Depois a gente foi para outra cidade e eu fui assim, jazzisticamente experimentando coisas ali com ele. Ele estava num processo de muita dificuldade, que ele tinha meio que rompido com o grupo, e então foi uma situação também que eu tive que costurar. Não havia enfim, lidar com o real não é bolinha, né? não é simples, mas foi um processo muito bacana, assim. A gente montava planos, e eu trabalhei com um aluno meu, que hoje é um fotógrafo, o Renato Ogata, lá do Paraná. Enfim, foi uma guerrilha, mas é difícil botar um projeto desse no edital. Ele não tem uma relevância, né, cultural, assim, né, nem social, nem etnográfica. Então, eu acho que determinados projetos, eles têm que... Mas existe uma maravilha na liberdade da experimentação da guerrilha, entendeu? Que você faz o que você quiser também, entendeu? Você não tem que pagar pedágio para ninguém. Eu fui fazendo aos pouquinhos, com dinheiro do bolso, paguei a todo mundo, né? Paguei ao montador, depois paguei mas fui fazendo meio Jack o Estripador, né? Um pedacinho de cada vez. Eu não quero nem perguntar, não, Evaldo, mas eu quero contestar essa sua fala aí. Eu entendo que, em termos de projeto, seja muito complicado. Agora, falar que o filme não tem relevância, todas essas que você falou, é até absurdo, tá? Porque o filme tem uma relevância imensa. Eu acho, por isso que eu fiz. Sim, mas então não fala um negócio desse, porque em termos de projeto a gente entende, mas não dá para falar isso desse filme, entendeu? Porque realmente ele tem uma relevância absurda, ele culturalmente, socialmente, todos os mentes possíveis, porque o filme é gigante, cara. Então, assim... Não, eu também acho, Paulo, mas, por exemplo, eu ganhei muitos editais, né, com filmes sobre síndrome de Down, sobre quebradeiras de coco, de babaçu, sobre catadores, sobre moradores de rua, sobre parteiras da Amazônia. Ou seja, determinados temas são considerados explicitamente atraentes para os editais. Mas eu como realizador, eu quero experimentar coisas. Por exemplo, esse espetáculo me afetou muito. Aí você bota um projeto desse num edital de cinema e fala, isso é teatro filmado. Eu fiz... esses filmes de teatro eu fiz todos na guerrilha. Eu comecei em 2006 com o BR-3. O BR-3 do Teatro da Vertigem é um dos espetáculos mais importantes. Ganhou a Triga de Ouro na Quadrienal de Praga como um dos espetáculos mais importantes, o espetáculo mais importante do mundo na década. E eu tive um trabalho absurdo, que dá trabalho você formatar um projeto, você orçar um projeto, você habilitar um projeto, você botar nos editais e você levar assim umas 30 portadas na cara, entendeu? Então, por exemplo, aquele espetáculo era um espetáculo importantíssimo.
E esse aqui, é óbvio, eu acho que, inclusive, na discussão de gênero hoje, diversidade sexual, ou seja, a maneira como se trata, né, como o Luiz Antônio foi tratado, e mesmo, enfim, eu acho que ele é de uma relevância e ele tem uma centelha contemporânea muito grande. Mas eu preferi usar a minha energia vital para fazer o filme do que para... E hoje está uma dificuldade. Hoje eu estava vendo a lista da APAC, lá dos cineastas, lançaram um edital lá que ninguém conseguiu escrever. Você tinha que ter 6 pessoas simultaneamente lá para conseguir colocar o projeto. Agora, eu não sei, também eu acredito num cinema autoral, também num cinema... Eu acredito em todos os cinemas, eu vejo blockbusters e tal, mas o cinema é um meio de expressão também, e eu acho que, até como cidadão, eu gosto de falar de todos os temas, mas às vezes, eu não sei, viabilizar está num momento muito complicado de viabilização, mas, ao mesmo tempo, o digital nos possibilita fazer muita coisa, entendeu? Só que eles vão botar uns 200K, mas existem várias maneiras de fazer. E eu me tornei bastante guerrilheiro, mas eu agora estou com um longa de ficção que me levou a fazer vestibular para cinema, né? Que eu não consigo fazer na guerrilha, mas algumas coisas dá para fazer, sim. Nesse assunto do filme, eu entendo que você perde uma energia importante no processo de habilitar, de tentar viabilizar por edital, etc. Mas eu acho que ele até teria apelo, sim, o teu filme, para ganhar algum edital. Mas tudo bem, você ia demorar muito mais, esse teu ímpeto ia se perder, né? Essa energia, essa vontade de fazer naquele momento, isso vai amornando, né, com o tempo. Então, acho que... Não, eu acho que... Eu acho que isso justifica, assim, a tua opção. Não, porque Cacá Diegues diz que fazer cinema é um exercício de obsessão e paciência, né? Mas eu acho que tem um momento da obsessão que você tem que dar vazão a ela. E a paciência você vai fazendo, porque aos poucos, porque até finalizar um filme, eu vou fazendo, né, por várias etapas, assim, porque é um processo demorado. Aí o color grade demora, aí você tem que convencer o estúdio, sabe? Você tem que ter... Agora, por exemplo, eu estou com um projeto que eu escrevi sobre bebês sequestrados durante a ditadura militar. No Brasil? No Brasil. 13 casos levantados. Eu não consigo uma produtora parceira, porque as pessoas têm medo da prestação de contas do TCU, têm medo do... Sabe? Então, às vezes, mas eu acredito que quem quer faz, você vai fazendo, entendeu? Aos pouquinhos e pagando as pessoas, entendeu? Enfim, eu ganhava um dinheiro, aí pagava o fotógrafo para fazer, e depois paguei ao montador, e depois paguei aos músicos, entendeu? No estúdio eu fiz um pacote de alguns filmes, mas eu também já tenho uns contatos, assim, né? Porque eu já realizo já há alguns anos, né? Mas tem que finalizar. Um filme desse, ele é impecavelmente finalizado, né? Ele tem um desenho de som incrível que o Kim fez, ele tem uma mixagem muito bem feita pela Miriam Biderman e o Ricardo Reis, entendeu? Porque não dá, cinema é arte tecnológica, dá para fazer na guerrilha, mas tem que finalizar direito, som e imagem. E a distribuição dele, Rivaldo? Ele já foi lançado comercialmente? Tem previsão? Enfim, vai ser? Não vou lançar comercialmente, porque o que aconteceu? Lidar com o real não é simples. Enfim, o artista ele participou de todos os processos do filme, todos os processos de montagem, o color grade, fizemos tudo. E depois ele entrou num processo... Me pediu para não lançar comercialmente, nem para televisão, principalmente. E ele passou pelo circuito de festivais, passou na Mostra de São Paulo, passou na Mostra Novos Rumos aqui.
O Mix não selecionou, você acredita? O Mix não selecionou. Eu tive vários filmes no Mix Brasil. Esse não foi selecionado. Acho que eu não entendi. Não viram, mas eu já tive uns 5 filmes, uns 4 filmes o Mix não. Mas ele passou em alguns festivais, mas ele falou, não, aí aqui, por exemplo, uma sessão, né, em universidade, muita gente pede e tal, mas... Você inscreveu no Arquivo em Cartaz? É um festival que tem tudo a ver, né? Eu nem sei, eu nem conheço esse festival. É o Festival do Rio, do Arquivo Nacional, e que tem agora no final do ano, eu não sei... esse eu sei, mas eu não vi abertura de inscrição. Eu não sei como é que tá. A gente, inclusive, participa dele. A gente exibe alguns filmes do festival aqui. Mas ali eu achei que fosse mais para imagens históricas. Não. De forma alguma. O teu filme teria tudo a ver... eu não lembro sobre ineditismo e tudo. Eu lembro bem que eles têm uma exigência de que X% do filme tem que ser de imagem de arquivo. Só isso. E com certeza o teu filme tem muito mais do que a exigência deles. Só não sei realmente prazos, nada, mas dá uma olhada lá, dá um Google e vê. É o Ricardo Favila? Não, Ricardo Favila fazia, depois eles racharam, o Ricardo ficou com o Recine e o Arquivo Nacional continua com o Arquivo em Cartaz. Eu vou te Antônio pedir Laurindo, depois algum contato para... Eu tenho. Você estava falando dessa reação, né, do Nelson ao filme. O que ficou me impressionando muito durante o filme foi justamente a coragem dele se expor tanto, né? Porque é uma coisa você fazer isso em livro, na peça já é um pouco mais, digamos, ousado, né, você fazer, mas acaba que um filme tem uma capacidade muito maior de chegar a um número maior de pessoas. E agora eu estou vendo realmente que ele talvez tenha se arrependido disso, né? Na verdade, ele começou a fazer terapia lacaniana e entrou numa vibe que talvez passe, entendeu? Mas fomos amicíssimos e eu fui extremamente... Na verdade, ele fez o filme inteiro comigo. Nós filmamos, eu fiz umas 5 versões da montagem com o Joaquim, a gente com os músicos, assim, todas as etapas. Aí fomos no color grading lá, no coisa ele viu, depois aí levamos o grupo inteiro, enfim, foi... Mas ele é muito meu amigo e lidar com o real tem dessas coisas, entendeu? Mas eu não sei também, relevância comercial, lógico que eu gostaria de lançar também, mas, na verdade, acho que a grande questão são as imagens de arquivo. Porque a gente estava fazendo o filme, não tinha imagem de arquivo, ele achou aquelas imagens. Na casa abandonada, já tinha morador de rua e tal. E eu me apropriei dessas imagens, projetei essas imagens sobre o corpo dele. Enfim, a gente começou a brincar com essas imagens. Foi ele que trouxe, né? Então ficou uma situação delicada. Aí eu falei, poxa, mas às vezes é um momento, né? Ele entrou ele começou a fazer terapia lacaniana e deu uma pirada. Mas lidar com o real tem dessas coisas. Certamente seria um filme até difícil de alguma distribuidora querer bancar. Com certeza, né? É um filme bem difícil, mas na TV a gente sabe hoje que tem espaço, né? Então é uma pena que ele tenha restringido. Mas passou nos festivais, passou aqui. Eu fico muito honrado. Acho que eu fiquei nervoso na hora da apresentação por participar aqui do evento 50 anos do curso de cinema, do IACS. O evento que está encerrando, e do Cine Arte UF, né? Então, assim, fiquei muito feliz com o convite do meu querido mestre Tonico Amâncio, que está sentado aí, que não falou nada. Você tinha visto o filme? Não, eu te mandei o DVD, é verdade. Mas é diferente ver na tela grande, né? Sem dúvida. E ver nesse cinema aqui, particularmente... A UF está bombando. É especial. Você queria que eu falasse? Eu não queria falar, mas eu vou falar. E vou falar só como espectador. Falou? Assim, já entendi tudo da produção. Mas eu fiquei muito impactado quando eu vi o filme em casa. E hoje eu fiquei mais ainda. Porque eu acho que ele tem uma escritura absolutamente sofisticada e muito sedutora, desde o momento que, a partir do começo, que a gente não sabe do que está se passando, mas é mais aleatório, e que você, em algum momento, se adere ao filme,
né? Se a Deri fala, agora eu quero ver, é um filme com uma costura fantástica, porque ele vai dosando as informações de tal maneira que ele vai crescendo, 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 de uma maneira absolutamente angustiante de você perceber isso. E você não consegue sair dessa armadilha que o filme tem, de te jogando nessa relação do irmão e do pai, e do irmão com ele, e cada vez isso vai ficando mais misterioso, mais nebuloso, mais rico enquanto potencial humano, né? De uma história que aparentemente você vê, quando você compara... Isso, o que você falou, isso aí, enfim, as imagens da família perto disso, elas são um contraponto admirável. Tudo que você ouviu do bastidor, né, da coisa que te dá no banheiro, que se dá no quarto quando a porta fecha, e que é negado pela imagem, está ali, presente, com toda a emoção. Então, é um filme que mobiliza muitos afetos da gente para a questão que o filme coloca, né? Que ela vai muito além do gênero, muito além do personagem, mas ela vai bater na família, na personalidade do pai, da relação dos irmãos. Então, ela, assim, é um campo afetivo muito rico e que a gente obrigatoriamente mergulha nele, ou rejeita o filme, né? Ou você rejeita e fala, não quero entrar nessa viagem, ela me incomoda profundamente, ou você aderir ao filme, é uma viagem dolorosamente bem armada, entendeu? Isso que eu acho assim. E hoje, aqui ficou muito claro, eu acho que tem a sofisticação da fotografia, da articulação das imagens, e do som também, e todas essas coisas que você já falou, tudo da produção, que, enfim, que são interessantes para a gente pensar como foi feito, mas o impacto, ele é muito grande, ele é muito... E eu já tinha visto. Ou seja, não era o que ele estava contando, mas o modo como ele estava contando hoje, para mim, ficou muito claro, muito mais potente do que da primeira vez. Só isso. Ainda bem que acertamos se eu for fazer cinema. Se tivesse sido jogar futebol, a gente teria perdido um excelente filme. Essa ideia de criar, por exemplo, que é também uma coisa meio eisensteiniana, de criar um atrito, né? A criação por atrito, ou seja, essa ideia de uma imagem oficial ser atritada, ser fustigada por uma narração que a desmascara de alguma maneira, né? Aquela imagem solene dos almoços de domingo e tudo. Acho que tem um pouco essa ideia de atritar mesmo, assim. Agora, é um filme difícil, mas eu passou no Festival do Rio, minha família quase toda detestou. Assim, foi minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, as pessoas... Não, assim, duas pessoas da família gostaram, mas, nossa, as pessoas... Isso é um horror. Eu sei, eu sei, mas não... Eu acho que tem uma potência aí e tem um... E, na verdade, às vezes eu penso que esse filme é um pouco um retrato da ditadura de uma família durante a ditadura militar, em que se legitimava muito, né, espancar os filhos. Essas violências, né, assim, na escola, no interior inclusive. da família também, né? Essas pequenas que são dissimuladas, são tidas como naturais. E principalmente contra os homossexuais, os gays, né? Era uma coisa... Achava que consertava as pessoas enfiando a porrada. Então, é um calvário, assim. Eu acho que é um filme que até hoje que eu assisto, ele me machuca. Mas eu não sei. A gente também... Eu queria fazer esse filme... Não foi por interesse comercial, por isso que até não me aborrece tanto lançar, mas as pessoas assistem, nas universidades me pedem, eu dou link no Vimeo e todo mundo assiste. Então, isso ele não se opõe, entendeu? Ele se opõe talvez a exposição das imagens de Super 8, e eu fiz uma mistura de tudo, né? Na verdade, ele está ali, mas tem... A família inteira está ali, né? Então, essa ideia Porque a gente assistiu o filme, você falou essa... Aí o Joaquim, mas Evaldo, será que isso está inteligível? Eu falei, mas esse filme, ele tem uma organicidade num fluxo de consciência.
Então as pessoas vão montando caleidoscopicamente essa história e no final ela vai ficar inteligível sim. Você vai entender. Você não precisa entender tudo, mas o texto é claro. Ele é um narrador esplêndido, né? Porque ele é ator também. E um pouco essa ideia do cinema performativo que eu estava falando é um pouco de trabalhar com atores e atrizes que são seres truqueiros por excelência, num dispositivo documentário performando a própria vida. Isso eu fiz com ele e fiz com a Vera. Agora. Que, embora não seja na primeira pessoa sua, né, do realizador, ela tem essa performatividade muito forte, né, de ser um elemento que está construindo o filme, junto com essa dramaturgia que ela é elaborada nesse documentário. Aliás, é uma coisa que, enfim, acho que talvez você seja o cineasta brasileiro que mais fez documentários. Eu estou aqui chutando assim, se não é o que foi mais, certamente um dos que mais produziu, acho até que mais do que Coutinho, em quantidade, enfim. E o teu domínio com a dramaturgia do documentário é muito evidente, né? Porque está tudo aí, tudo que tem num filme de ficção, a gente vê no teu filme, né? A curva dramática também, enfim. Os momentos, a preparação para a cena, o tempo, né? O tempo de cada cena, de cada plano, você respeita o que o plano está pedindo, né? De tempo. Isso é determinante para o impacto que o filme causa na gente. Tem uma dramaturgia completamente pensada e arquitetada. Na verdade, é você criar um dispositivo de linguagem para absorver esse patos, esse conflito familiar, né? Porque é um drama, é uma tragédia familiar, né? Assim. Tem até alguns filmes, né? De festa, de família, enfim. É um tema, não é? As imagens bonitinhas de uma família bacana e o que o texto está dizendo, o contraste de uma família que poderia estar em harmonia, ali todo mundo feliz, almoçando, sorrindo, dialogando com a câmera, né, do Super 8, e aquele texto machucante, forte, duro, seco, porrada, é um contraste que também é muito... faz a gente, né, causa tudo isso na gente, assim, né, o efeito que causa é muito forte. Acho que cria também um fluxo na cabeça, assim, né, eu entro nessa, tem pessoas que não entram, mas você acaba se entregando, porque, por exemplo, ele faz uma abertura imensa, né, um solo do montador, aquela abertura, mas eu também, as pessoas têm que ser felizes, têm que poder criar. Aí ele me apresenta uma montagem, um solo de montagem de 9 minutos. Eu falei, Kim, mas não podemos botar um pouco a narração. Mas, ao mesmo tempo, depois eu fui... Ele criou uma dramaturgia, um prólogo sensorialíssimo, e aí eu fui direcionando. Aí eu falei, não, mas eu não... Porque o fotógrafo filmou o momento da gravação lá do áudio, e ele usou. Eu falei, não. Por isso que eu falei, às vezes você não deve filmar, porque senão acaba usando. Eu falei, não, tira. Mas aí ele foi construindo, mas o Joaquim é um artista, ele é e você conceitualiza ele, o que ele te devolve, porque montagem é uma coreografia audiovisual, poucas pessoas têm esse talento, e esse filme tinha elementos muito... Sabe, essa carta de montagem foi um norte. Ele tinha feito isso no Jardes. O Jardes do Eric, a maneira que ele trabalha as possibilidades do digital é muito bonita, assim, e ficou essa referência. E eu só pensava nele. Quando eu chamei, ele adorou a ideia, mas ele... Não, as pessoas são solar também. Né? Boa noite. Bom, eu não sou da área de cinema, mas eu pensei tanta coisa que seria difícil organizar. Mas eu não sei se você declarou e eu não captei. O que te levou realmente a fazer esse filme?
Quer dizer, eu vou te dizer por quê, já resumindo, porque eu senti como se fosse você que estivesse falando da sua vida, tá? Claro que depois, em alguns momentos, mas é como se às vezes fusionasse, né, você, o criador lá enfim, e o personagem, que é muito interessante. E eu pensei na questão do que é que elege a gente, o que a gente faz, por que a gente escolhe, né, um determinado filme, um determinado livro, enfim. E você falou em alguns momentos do real, que o real é diferente, né? Bom, não sei o real que você disse, a organização do filme. Agora, esse seu filme, eu vivi o tempo todo como se eu estivesse ali numa sessão, eu sou da área de psicanálise, então, como se eu estivesse o tempo todo numa sessão de psicanálise, que é aquilo que acontece, quer dizer, como se fosse uma coisa compactada de um tratamento analítico, mas, na verdade, uma sessão, né, em que você, às vezes, confunde mesmo de quem que o paciente está falando, é dele, as projeções, esse processo todo. O cinismo, né? Eu gosto mais dessa palavra. O cinismo não é na sessão só de análise, é cinismo das pessoas, né? Que passam uma coisa e o que está por trás é totalmente diferente. Quer dizer, no caso do paciente, ele vai lá para desfazer toda uma história mal tramada e tal, e poder lidar melhor com as coisas dele. Mas, no caso aí, e todas as mentiras, né? Quer dizer, eu senti ali as mentiras, o cinismo, a coisa que você mostra uma imagem, e que, né, e isso é muito comum na família, na estruturação da família, até hoje, né? Porque eu também estudo um pouco família. Não sei se isso é só da ditadura. Eu achei interessante quando você colocou, seria uma representação no momento da ditadura. Eu acho que sempre houve muita violência. Nós estamos, talvez, vivendo um tempo de paz, talvez, né? Conversando mais, pessoas conversando mais. Não é só o preconceito da questão dele ser homossexual, né? Mas há preconceitos variados, né? Diversos. E eu fiquei muito tocada, né? Mas eu pensei nisso, que mais eu tive curiosidade, o que realmente foi por você conhecer a peça, tinha lido o livro, aquilo tinha tocado pessoalmente em algo de identificações, né? Sei lá. Não, eu acho que toda escolha tem uma camada de subjetividade, com certeza, né? Eu, sei lá, meu primeiro filme é sobre moradores de rua. De repente, eu estava num momento de indigência existencial que me levou a... Eu fiz um filme sobre a tropa de elite do Exército, uma brigada paraquedista. De repente, quando eu passo dos 50 anos e já talvez não tenha a mesma potência da juventude, eu vou buscar a testosterona no Exército. Acho que tem sempre alguma coisa, mas, na verdade, o que deflagrou esse filme foi o impacto da peça. Eu saí dilacerado. A peça... E, na verdade, eu vejo um momento histórico aí, que eu vivi esse momento histórico, entendeu? Eu nasci em 60, né? Então, eu vivia a adolescência nos anos 70, né? E eu não sei, esse momento histórico dessa legitimação do pai que bate... da legitimação da escola também, que batia, sabe? Eu não sei, eu acho que eu me identifico historicamente com esse filme, assim, porque é um momento histórico que eu também vivi. Eu mais que você, que eu sou mais velha, a ponto de a polícia invadir a faculdade, entendeu? Eu peguei o rescaldo, porque eu entrei na faculdade em 79, mas eu vivi, né, esse período também. E, de alguma maneira, não sei, eu acho que me afetou demais aquela peça. Mas eu fiz filmes sobre temas muito diferentes, assim. Na verdade, sei lá, eu fiz um filme sobre síndrome de Down, porque eu tenho uma filha com síndrome de Down. Eu fiz um filme sobre... Sei lá, eu acho que a vida é meio uma arquitetura do inesperado também, né? Mas, obviamente, eu acho que tem uma camada de subjetividade por eu ter escolhido esse tema.
eu acho que eu tive essa formação machista, truculenta, entendeu? E eu concordo com você que esse filme tem um lado de psicodrama familiar também, né? Na verdade, é uma tentativa, do ponto de vista da linguagem, é uma tentativa de, né, a primeira coisa que eu falei, é uma dramaturgia de sinapses, né? Então, tentar materializar em linguagem cinematográfica como é que as imagens e a memória, como é que esse híbrido de linguagem se processa na mente humana. De alguma maneira, esse filme é uma resposta para isso. Eu só queria falar, assim, hoje, esse tipo de violência do pai e tal, ela não é legitimada. Mas, de certa maneira, tudo isso é muito atual, porque a gente ainda tem pai que mata filho porque é gay, até mãe matando filho porque é gay. A gente tem ainda muitas mortes de meninos, especialmente, né, garotos pequenos, até pré-adolescentes e tudo, que são assassinados pelos pais ou que são levados ao suicídio, enfim. Isso ainda está acontecendo direto, isso é muito atual, né? A violência, né, esse ato de bater e tudo, ele passou a ser discutido, né? Ele não é mais legitimado. Mas a gente tem aí um candidato, né, que está trazendo isso tudo de volta. A gente vê as coisas que estão sendo faladas nas redes sociais, a gente vê aí os relatos até de pessoas, mulheres que estão apanhando porque estão com camisa vermelha, camisa de Che Guevara, enfim, tem 1000 histórias arrolando hoje, né, essa semana. Então, está tudo muito atual, infelizmente. Inclusive, o revival da ditadura militar, né? Está mais atual do que nunca. É uma lástima esse momento que a gente está vivendo, é um momento de muita tristeza na vida desse país. Eu lidei muito também, por isso que eu tenho uma experiência com abuso sexual, né? Porque é uma coisa que se fala e tal, mas existe o número de pais que abusam, ou tios, mas em geral pais, né? E nas melhores famílias, como se diz. Eu acho, por exemplo... Time de violência. Esse filme, ele mostra, por exemplo, o filho gay começa a ser discriminado, tinha uma deficiência cognitiva, é tirado da casa dos pais, começa a se prostituir, né? Ou seja, a gente vê como a própria família vai gerando esse pária, né? E ele teve um fim muito triste em Bilbao, assim, com vários problemas e tal. Mas isso também eu acho bastante interessante, como a gente vê como a discriminação ela se processa no cotidiano das famílias e vai criando uma figura como o Luiz Antônio Gabriela. Boa noite. Gostei do filme. Difícil de ver, não é um filme fácil. Mas tem uma atualidade, assim, porque eu também nasci em 59. E as imagens, até o macho do carro, era o carro que meu pai tinha. Algumas coisas foi me refazendo. E uma coisa que eu acho que também me fez refazer foi a morte materna, que está por trás dessa história. É uma mãe que morre e deixa um bebê. E exatamente naquela década de 60, eu perdi uma grande uma amiga, que a mãe morreu em Santos de parto, e a família inteira teve que voltar. Eu morava em Cabo Frio, em Arraial do Cabo, teve que voltar porque eu me lembro do choro por a perda da mãe. E eu acho que traz essa questão, onde fica essa mãe que morreu e como essa família teve que se reestruturar de uma outra forma, que eu acho que está aí como um pano de fundo. E a mortalidade materna ainda é presente, é também um tema atual hoje. Muito menos, porque a mortalidade materna da década de 60 se perdia por questões de hemorragia, assim, e não tínhamos banco de sangue para suprir, então muitas mulheres morreram, né? Mas ainda está atual, porque morre de aborto, morre também de hipertensão na gravidez, né? Meu mestrado foi trabalhar com a hipertensão na gravidez, porque pelas mortes que eu tinha visto, já desde criança, e eu sou enfermeira obstetra também.
Então, tem uma coisa aí que, assim, é uma nova família que foi tentar se formar com todos os seus pedaços, né, com as suas perdas, suas derivas já existentes com a perda dessa mãe. Então, fez voltar essa memória. Obrigada. Obrigado. E essa questão da violência paterna também, acho que o filme da Vera também não tem essa... É bem mais light, assim, é um filme mais interiorano, assim. Mas... não, o filme... Eu fiz um filme As Quatro Irmãs, que eu fiz com a Vera Holtz, que é sobre... Que também, digamos, tem traços dessa... A figura do pai é um negócio muito complicado, assim, nas famílias, e essa tem também... Ou seja, às vezes... semeia um legado muito, né, complicado nos filhos, assim. Então, até me fez repensar minha relação como pai, porque às vezes o pai, né, tem que educar, é difícil, e ao mesmo tempo era uma estratégia de educação bater, né? É uma coisa horrível. E outra estratégia, assim, você vai para o exército para aprender a ser homem quando for fazer 18 anos, entendeu? Essa história do filho que poderia ser gay, no exército vão te ensinar o que é ser homem. Era uma expressão dos anos 60 e 70. Boa noite. Voltando a falar sobre a narrativa que você criou, eu queria saber, você insere o trecho da peça para dar um pouco mais de realidade, porque como é uma narrativa muito melodramática, muito pesada, que parece ser uma ficção, né? Eu fiquei o tempo todo pensando, isso não é um documentário, isso é uma ficção. E aí você insere um trecho da peça, e ele falando da gênese da peça, né? Quer dizer, enfim, aí dá um choque terrível, né? Porque é uma realidade muito dura, muito bruta. Então, eu queria saber por que você põe aquele trecho e ele falando da própria inspiração na vida pessoal, que aí eu entendo realmente é uma exposição assim muito, né, profunda da sua dor e da sua relação, né? Deve ser um processo muito, realmente, difícil de encarar. A questão da peça, porque num determinado momento eu contextualizo que ele é um ator e um encenador que está fazendo uma peça, e eu não tinha material nenhum sobre o Luiz Antônio Gabriela, né? Só tinha algumas fotos que aparecem no final, né? E o quadro que ele pintou. E eu queria usar alguns trechos da peça até para dar um respiro no filme, como narrativa, né? Para não ficar só com os portréis, as caminhadas e as imagens de Super 8, entendeu? E eu não sei, é como o irmão foi recriado por ele em cena, né? E eu gosto daquele monólogo, assim, eu acho... É melodramático, tem gente que não gosta também, acha que perde a força documentária. Mas eu queria usar alguns trechos da peça e eu queria mostrar como ele representou o irmão em cena do espetáculo. O pai chegou a ver? Ele morreu? Não, o pai já faleceu. Há muito tempo, né? Não viu nem a peça, nem o livro? Não, acho que já tinha falecido o pai e a mãe morreu no parto, né? E ele tem a madrasta que é viva. E tem os irmãos todos, né? Tem os irmãos. Muito irmão. Eu estava aqui há um tempão tentando lembrar o nome da peça, mas eu não consigo de jeito nenhum. Você viu a peça do Luiz Lobianco? Qual peça? É que teve até uma maior polêmica, muito depois da peça já estar fazendo sucesso, quando foi para Minas, veio um policiamento, né, de que ele não é trans e não poderia interpretar a personagem trans. É o nome da personagem, enfim. E tem muito a ver... Oi? Não. Eu esqueci completamente o nome da peça. É o nome da personagem, que é justamente... É uma trajetória muito parecida com o do Luiz Antônio Gabriela. Por isso que eu vendo o filme... Gisberta, um espetáculo maravilhoso, fantástico, mas que tem muito, muito, muito a ver com isso.
muito mesmo. É a mesma trajetória, enfim, mais uma história assim muito parecida, né? E ele vai para Portugal e acaba sendo assassinado lá em Portugal. Então, mas o fluxo de memória, todos os relatos, né, da família, enfim, é um espetáculo maravilhoso, uma das melhores coisas que eu vi de teatro nos últimos tempos, e tem muito a ver. Mas houve essa polêmica, depois de já estar fazendo sucesso há muito tempo, quando chegou em Belo Horizonte, houve esse patrulhamento, né, de que só um ator trans poderia fazer a peça, enfim, foi uma coisa horrível, e acho que depois disso ele parou de fazer o espetáculo. Mas já tinha feito muito, teve o teatro da UF, inclusive. Bom, acho que a gente pode encerrar então, né? Agradecer muito a todos. Muito obrigado aí.